1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O assunto que eu quero ministrar hoje, que está dentro da nossa temática, na verdade é algo que eu tenho falado desde o início da igreja. Nos primeiros anos eu pregava todo ano essa mensagem. Depois comecei a dar espaços, às vezes eu levo períodos de quase 2 anos. Isso significa, que alguns de vocês certamente já ouviram isso até mais de uma vez, e isso não me deixa nem um pouco incomodado, pelo contrário. Hebreus capítulo 2 diz no verso 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Mas para aqueles de vocês que não ouviram, eu quero que saiba que esse é um fundamento importante, Acredito que é um assunto assim, que merece mesmo nossa atenção e compreensão. O tema da minha mensagem hoje é fé e família. Eu quero mostrar a relação entre as duas coisas e o nosso texto, ele será não só o ponto de partida, mas o trilho da nossa reflexão dessa noite. Ele diz assim, 1 Timóteo 5,8, vou ler na Nova Almeida atualizada. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. As variações entre as versões são pequenas. Algumas, em vez de dizer negou a fé, vão dizer renegou a fé. Outras vezes dizer pior do que o descrente, usa a expressão pior do que o incrédulo. Mas em essência, a maioria das versões vão apresentar exatamente a mesma mensagem. Que se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, está negando a fé e é pior do que o incrédulo. E com isso, o apóstolo Paulo estabelece uma conexão entre assuntos que muitas vezes na prática a gente tenta vivê-los de forma separada. Que é fé, quando falo de fé não é apenas crer para uma intervenção de Deus, mas toda a nossa relação com Deus, fé e família. Ele está dizendo que se o camarada não cuida da família, ele vai negar a fé. O seu comportamento familiar afeta diretamente a sua relação com Deus, porque não são assuntos desassociados. Uma prova disso é que o apóstolo Pedro escreve, diz em 1 de Pedro 3,7, ele diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele não está dizendo, maridão, trata bem sua esposa, para você ter uma qualidade de vida melhor debaixo do teto, para ter harmonia, paz, alegria. Ele vai muito além disso, ele diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, se você cria uma desconexão horizontal no relacionamento conjugal, você automaticamente cria uma desconexão vertical. Porque é impossível ferir família e não ferir o relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender essa verdade. Pedro não foi o único a falar sobre isso. Em Malaquias 2,13, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. O Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, estou nem aí por oração e por choro de vocês. Por quê? O versículo 14, o seguinte, começa com a pergunta. Vocês perguntam por quê? Deus diz, porque o Senhor foi testemunha entre a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você desonra a aliança com o seu cônjuge e automaticamente a aliança que fez comigo, espera que apenas orando, chorando, no pé do altar eu vou te atender. É como se o Todo-Poderoso estivesse dizendo, é ruim que você vai chegar em algum lugar com essa conduta. Porque quando ferimos família, ferimos a relação com Deus. O que eu e você precisamos entender não é apenas que fé e família são dois assuntos que estão tão ligados a ponto de serem considerados inseparáveis. O que nós precisamos compreender é por que eles estão tão atrelados. Por que que eles se misturam dessa forma. E para que a gente discuta isso, eu quero começar, antes de mais nada, compartilhando que eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Por parte de pai, eu sou a 2ª geração. Meu pai foi o primeiro na nossa linhagem, na nossa ascendência, o primeiro que a gente tem notícia, a primeira geração a se converter. Por parte de mãe, meus avós já eram convertidos. Então, por parte de mãe, eu sou a 3ª geração. Por parte de pai, a 2ª. E normalmente eu falo do privilégio que eu tive, na forma como eu fui criado. Eu conto as histórias de como pude criar os meus filhos. E às vezes isso gera uma reação errada em alguns. Eu já vi dizendo, para você é mais fácil, eu não tive o privilégio. Uma vez estava num vídeo conversando com meu filho a respeito de legado, eu falando do meu privilégio, ele falando do dele, uma pessoa falou, para vocês é fácil, eu não tive nada disso. E eu precisei responder para aquela pessoa, falei, olha, meu pai também não teve nada disso. Mas ele decidiu, ele cresceu numa família disfuncional, viu o pai se suicidar quando tinha 12 para 13 anos de idade. Depois disso as coisas pioraram, mas
A partir dos 18, quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que meu pai descobriu foi o Salmo 68:6. Deus faz com que o solitário habite em família. E uma das primeiras coisas que meu pai entendeu, se Deus tem um plano para a família, e com certeza não é o que eu vivi, ele decidiu, eu quero viver isso. E ele decidiu, não importa se eu não tive antes, daqui para frente a decisão dele foi tudo muda. Dos meus filhos para diante, tudo muda. E porque um dia ele tomou essa decisão, eu colhi um legado. Meus filhos colheram um legado. Minha neta está começando a colher um legado. Então, antes de continuar essa conversa, eu quero que você pense da forma correta. Se você nos ouve falar essas coisas e não teve, decida que a partir de você as coisas serão diferentes. A partir da sua geração que tudo vai mudar e que nós vamos determinadamente buscar o melhor de Deus para as nossas casas e para as nossas famílias em nome de Jesus. Amém? Então, vamos voltar aqui no assunto. Meu pai, por conta desse entendimento que foi revolucionário para ele, nos ensinou com muita repetição, com muito enfoque, que família era algo importante. Eu nunca tive dificuldade de entender que família era algo importante. Primeiro, como instituição de Deus. E Deus zela por aquilo que instituiu e estabeleceu. Segundo, eu compreendi desde cedo que, embora a salvação seja individual, o projeto de Deus é familiar. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus podia apenas ter dito todas as pessoas, mas ele diz todas as famílias. O Novo Testamento repete por 2 vezes, em Atos 11 e Atos 16, sobre crer no Senhor e ter salvação para toda a casa. Porque o projeto de Deus é familiar, ainda que a experiência de salvação envolva uma apropriação individual. Eu entendia que Deus valorizava a família a tal ponto de protegê-la com o que eu gosto de chamar de mandamentos familiares. Deus estabeleceu um padrão de comportamento para a família. Quando nós falamos de um comportamento familiar correto, não é uma coisa que a gente diz assim, bom, vida cristã é isso aqui, honestidade, santidade, integridade, oração, vida familiar é outra coisa. A forma como vivemos família é uma extensão da vida cristã. Deus estabeleceu mandamentos a respeito de como o marido deve tratar a sua esposa e de como a esposa deve tratar o marido. Como os pais devem tratar os filhos e como os filhos devem tratar os pais. Ao estabelecer mandamentos, o que Deus queria não era apenas preservar a funcionalidade da família, mas a sua integridade. Então esses mandamentos visam proteger algo que é valioso. Só que, embora tenha estabelecido os mandamentos, Deus decidiu abençoar aqueles que obedecem os mandamentos, decidiu abençoá-los de uma forma diferenciada. Então, o livro de Efésios nos mostra, Paulo está escrevendo para uma igreja dos gentios da nova aliança, mas ele cita e aplica um dos 10 mandamentos. E diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. Com mandamento é uma ordenança, a gente tem a obrigação de fazer. E se cumprirmos, não fazemos mais do que obrigação. Mas quando o assunto é família, Deus diz, se obedecer, eu vou te abençoar. E nós precisamos entender que a nossa prosperidade e a nossa longevidade pode ser afetada pela maneira como vivemos família. E isso não é mera frase retórica. É uma promessa de Deus com a qual Deus tem um compromisso. Eu tenho um pastor conhecido lá do Rio de Janeiro, um outro amigo em comum me contou a história, fiquei receoso de que estivessem aumentando, exagerando. Quando encontrei ele, perguntei, cara, é verdade que isso aconteceu com você desse jeito? Ele disse, é verdade. Ele teve uma trombose numa das pernas, o coágulo subiu, virou uma embolia pulmonar. Eu não sei quais foram os outros desdobramentos, mas foram acontecendo um quadro após o outro de complicação e basicamente ele estava na cama, desenganado pelos médicos, esperando, pelo menos na expectativa dos demais, que a morte chegasse a qualquer momento. E ele viu entrando pela porta do quarto um anjo de Deus. No momento que ele viu aquele anjo, ele na verdade o denominou como anjo da morte. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falando do rico e o Lázaro, diz quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. Algo que você que serve a Deus precisa saber, é que na hora da morte você não está sozinho, você vai escoltado. E saber que a gente tem uma escolta é uma boa notícia. Mas ver a escolta chegar antes da hora que você está esperando, nem sempre é tão empolgante. E quando ele viu aquele anjo entrando e sabia a razão de estar ali, ele disse que olhou para o anjo e disse assim, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, eu honrei vô, honrei vó, honrei tio, honrei tia. Ele diz, eu reivindico o meu direito de longevidade. Ele disse que o anjo sorriu e sumiu. E junto com o anjo,
sumiu embolia, sumiu trombose, ele foi instantaneamente curado, está firme e forte até hoje. Isso não é palavras, não são meras palavras de efeito retórico, é um mandamento com promessa. Quem está entendendo, diga amém. Mas os mesmos mandamentos que, se obedecidos, têm bênção diferenciada, também tem julgamento diferenciado. O livro de Provérbios diz: o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. O que é que significa isso? Que Deus, mais uma vez, está enfatizando a importância da família a ponto de protegê-la e cercá-la com mandamentos que, se obedecidos, existe bênção diferenciada, se quebrados, tem julgamento diferenciado. Nós podemos falar sobre diversos ângulos, né, a respeito da importância da família. Eu aprendi desde cedo que Deus não abençoa só o indivíduo. Normalmente a bênção de Deus se estende para toda a família. Um salmo que meu pai sempre citava, chegou a pregar no meu casamento, foi o Salmo 128, que começa dizendo, a partir do verso 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás, tudo te irá bem. Aí diz, tua mulher será como a videira frutífera em tua casa, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. O verso 4 diz, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando Deus abençoa, não abençoa só o indivíduo, abençoa a família. Durante muito tempo eu imaginava que Deus abençoava a família porque ela é importante para a gente. Eu digo às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Quer conhecer minha antipatia, o lado ainda não trabalhado da minha alma? Mexa com eles. Então eu imaginava, Deus sabe que ao fazer algo por eles, indiretamente está fazendo por mim, deve ser por isso que abençoa. Não, quando você vai estudar a Escritura de uma forma mais profunda, você descobre que Deus não abençoa a família apenas porque ela é importante para nós. Deus faz isso porque ela é importante para Ele. Mas a pergunta é, qual é a real importância da família? Muitas vezes nós analisamos as coisas numa perspectiva carnal e egoísta. Então parece que tudo o tempo todo na nossa cabeça é apenas porque a gente acredita que é para a gente ser feliz. Felicidade, eu costumo dizer, acaba sendo uma consequência, um efeito colateral de viver o propósito de Deus. Mas não é a essência do propósito. Até porque muitas vezes, para andar dentro do projeto de Deus para a família, você talvez não vai ter toda a alegria durante um determinado período. Quem está batalhando por uma restauração do casamento não está vivendo alegria todo dia, mas está lutando para que ela se manifeste em algum momento como consequência de se alinhar ao plano e ao propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem está lutando em oração, em intercessão por um filho rebelde, distante, não está vivendo alegria quando decide andar nesse lugar em Deus, mas ele acredita que ela pode se manifestar depois. Mas não é mera e simplesmente a busca pela alegria ou realização no nível pessoal. Algo que eu quero apresentar para você hoje, ligado à importância da família, ao fato de que a família é importante para Deus, vai além da percepção de valor emocional. Tem a ver com uma perspectiva espiritual. Talvez o centro de tudo que eu vou falar aqui hoje é que a família é um sistema de valores que Deus estabeleceu e usa a fim de que Ele possa se revelar a nós. Então, em primeiro lugar, eu quero começar te dando fundamentos bíblicos de que Deus se revela através de figuras familiares. Por exemplo, quando você olha para as Escrituras, você percebe que tanto na relação pai e filho, como na relação entre o homem e a mulher, né? Não importa se nós estamos falando do marido, da esposa, nós estamos falando de pais e filhos, Deus usa essas figuras. Quando Deus queria falar a respeito do seu amor, para que Ele apelou? Isaías 49:15, amor de mãe. O mais sacrificial, sagrado e profundo nível de amor que o ser humano conhece é amor de mãe. Eu falei várias vezes para minha esposa, desde que meus filhos eram pequenos, eu dizia para ela, eu morreria pelos meus filhos, levaria uma bala por eles, só não faria o que você faz. Né? Porque mãe é um nível de dedicação que na cabeça de um pai chega a ser até desnecessário. Pastor, não está exagerando? Julgue comigo. Acho que a maioria dos homens vão concordar, talvez as mulheres não. Israel tinha perto de 7 anos de idade. Chegamos de um culto, né? Ele dormindo no carro, já era tarde, a Kelly pediu para eu descer algumas outras coisas. Enquanto eu descia, eu vi que ela pega o Israel no colo para que ele não acorde e decide levá-lo para a cama no quarto. Mas a gente morava num sobrado e ela tem que andar com aquele menino enorme carregando ele lá para o andar de cima. Quando eu vi ela tirando ele do carro, falei, para.
Falei, você vai acabar com suas costas, mulher. Ela falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro que vou. Ela estende, achando que eu vou pegar o menino. Falei, acorda aí, folgado. E mãe olha e diz, coitadinho, de tadinho nada, o bicho está um sonâmbulo, não sabe o que está acontecendo, está andando e dormindo, não precisa acabar com as costas. Né? Eu lembro de uma época que uma noite ela escovava os dentes das crianças, a outra era eu. Na dela ela quase acabava com o esmalte do dente das crianças, de tanto esfregava. Na minha eu dava escova para cada um, vocês vão aprender a fazer o trabalho, seus folgados. Aqui ele dizia, quem é o folgado? Ele disse, não, o papel de pai é ensinar. Mas sabe, mãe é o mais sagrado nível de amor. E Deus apela para isso. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama, ainda que a resposta implícita seja não. Deus, por causa que vez ou outra, pode aparecer uma mãe desnaturada e diz, mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Deus apela para o amor de mãe. Mas na hora de falar de cuidado, aí ele apela para a figura paterna. E aqui os pais sabem, né, que o peso e a responsabilidade que a gente carrega no nosso papel envolve muito a questão do cuidado da família. Então Jesus diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele fala isso num contexto dizendo, olha, qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Gente, eu tento, mas não consigo. Cada vez que eu falo desse versículo, eu lembro de um episódio lá em casa. Domingo, a gente brincava que era o dia de passar fome. A gente ia cedo, de manhã para a igreja, tinha a escola bíblica dominical, depois tinha um culto. Papai, né, e mamãe era dos que fechavam a igreja, porque era o pastor, atendia todo mundo. A maior parte do tempo nessa época não tinha carro, ia para casa de ônibus, dependendo da linha de ônibus pegasse, resolvia com 2, às vezes com 3. Nem sempre minha mãe conseguia deixar o almoço adiantado no sábado. A gente brincava que domingo era o dia da fome. E um desses domingos nós chegamos que o almoço não tinha nada preparado, minha mãe ia fazer tudo zero. Meu irmão mais velho, como sindicato, representante do sindicato dos filhos fomeado, foi lá e disse, mãe, pelo amor de Deus, não dá para esperar tudo, nós vamos morrer de fome. Nós temos que comer alguma coisa antes. Minha mãe diz, vai lá, abre o armário, pega um pedaço de pão. Né? E eu lembro que meu irmão pegou um saco de pão. E aquele pão, antigamente, a nova geração compra pão em saco plástico. Se não come o pão fresco, vai comê-lo murcho. Não é tão bom quanto fresco, mas pelo menos é comestível. A minha geração comprava no saco de papel, o pão endurecia. Então eu lembro que meu irmão tira um pedaço de pão e ele começa a bater na mesa. Pó, pó. E ele fica restando esse versículo. Qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Eu lembro a primeira vez que eu contei isso aqui na igreja, minha mãe estava presente, ela ficava se explicando, eu não sabia. Mas Jesus está falando de cuidado na perspectiva de algo que é a figura paterna, a responsabilidade do pai. O livro de Hebreus, no capítulo 12, envolve aqui tanto pai como mãe, fala de correção. Ele diz qual é o filho, né, a quem o pai não corrige. Ele diz se está sem correção não é filho, é bastardo. O pai corrige o filho a quem ama. Isso também é uma forma que Deus usa para falar de como Ele nos trata. E se a gente deixar de lado essas figuras da relação pai e filho e passar para a relação homem-mulher, nós vamos encontrar várias outras. Eu não estou tentando ser exaustivo aqui, estou trazendo apenas alguns insights para comprovar o ponto. Né? Isaías 62:5, como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Deus usa esse paralelo. Em Efésios 5, nós vemos Paulo falando a respeito de um paralelo entre o trato do marido com a sua esposa e de Cristo e a noiva. Cantares é um dos livros que acredita ser uma alegoria profética do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, quando nós olhamos, é fato, Deus se revela através de figuras familiares. Eu nunca tinha pensado muito nesse assunto até o ano de 2005, que foi quando começamos a igreja. Alguns meses antes de darmos início, Deus começou a falar muito forte ao meu coração a respeito dessas coisas. E Ele me fez lembrar de uma experiência que eu tive quando, né, o Israel, meu mais velho, era ainda bem pequeno. Ele devia ter em torno de uns 4 anos de idade. Eu lembro que era a fase tagarela, né, e também porque a Lissa, minha filha, ela ainda era bebezinho, quase não falava. Futuramente isso mudaria drasticamente e ela se tornaria uma profissional da conversa, mas nessa época ela resmungava muito pouquinho. E a gente ia fazer uma viagem para a casa dos meus sogros, que dava uns 700 quilômetros. Isso significava uma viagem de pelo menos 9 horas, que foi o que levou. Isso significava que eu precisava de um grande estoque de paciência para lidar com meu filho perguntando centenas de vezes, quanto tempo falta? Está chegando? Falta muito?
né? Eu não sei você, mas não consigo nem assistir aquele desenho que tem o jumento do Shrek falando essas coisas, de tanto que meus filhos já falavam. É quase um trauma. E eu, antes de viajar, estou ali me preparando, né? Dizendo, Senhor, me ajuda, eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência, me dê graça. E a minha oração durou 8 horas, mas a viagem durou 9. Então, meu estoque acabou antes. Eu lembro que faltava mais ou menos 1 hora para chegar. A gente não usava GPS como hoje, mas já sabia mais ou menos a distância onde estava. E, de repente, meu filho pergunta, né? Eu não sei quantas vezes já tinha feito isso, mas isso doeu lá dentro da alma. Quanto tempo falta? E apesar de me irritar com aquela pergunta, eu peguei e botei um sorriso fingido no rosto. Olhei para meu filho e falei, falta 1 hora, meu filho. Aí ele abriu um sorriso, obrigado, pai. Quando ele falou, obrigado, pai, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê, piá? Aí ele assustado disse, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei, por acaso você entende de tempo? Você tem relógio? Não. Você sabe marcar a hora? Não. Você sabe quanto dura 1 hora? Não. Então obrigado do quê? Eu estava tentando dizer, você fica perguntando uma coisa que não entende, ainda finge que entende, para perguntar de novo. E a hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros em cima do menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não só pelo testemunho do Espírito Santo e da sua consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Kelly não reclamou, não discutiu comigo, mas ela não me olhava mais com cara de meu herói. E eu pensei, devo ter exagerado. Mas ficou um silêncio tão grande no carro que eu gostei do silêncio. Então, já te deu um arrependimento parcial de 30%? Foi o que aconteceu comigo. Eu penso assim, talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha passado. Mas o negócio estava tão bom aqui de silêncio que eu fazia questão de dizer para mim, está tudo bem. Mas o silêncio foi durando, foi ficando constrangedor. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a dar o braço a torcer. Falei, Deus, talvez eu tenha errado mais do que eu estou achando. E talvez eu precise da sua ajuda para resolver isso. Me dá sabedoria. Eu estava ali pensando, orando. E meu filho rompeu o silêncio, falou alguma coisa que eu não entendi. Pedi para ele repetir, falar mais alto. Ele falou, pai, eu sei que eu não entendo de tempo. Eu sei que eu não tenho relógio. Eu sei que eu não sei marcar a hora. Mas ele disse, fala sério, você é inteligente. Se você quiser, você me arruma outro jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. Nessa hora que ele já está rindo do meu lado, tipo, quero ver você sair dessa. Eu já estou pensando, se não conseguir, aí eu não sou inteligente, como ele falou, mas talvez seja a chance de arrumar. Eu estou pensando, Deus me ajuda. Como é que eu vou explicar tempo para uma pessoa que não controla o tempo, pelo único medidor de tempo que nós temos, que é o relógio? E de repente me veio um insight, eu tenho que entrar no mundo dele, na cabecinha dele, usar os exemplos dele, eu tenho que pegar alguma ampulheta emocional que está ali, que ajude ele a contar o tempo. E eu me dei conta, nessa época meus filhos tinham a capacidade de assistir assim, centenas de vezes o mesmo desenho. Eu não sei se aconteceu com os de vocês, acredito que com a grande maioria. Gente, Alice então era um negócio impressionante. Ela sabia tudo de cor. Ela falava as falas antes das personagens do desenho falar. Eu dizia, filha, para que você assiste? Você já sabia qual assiste, está na sua cabeça. Que aí pelo menos eu não preciso ouvir. Ela dizia, porque é legal. Dizia, é legal para você. Ela dizia, então, pai, é legal. Né? E nessa época eu lembrei disso. Falei, Israel, sabe aquele desenho tal? Que era do momento. Sei. Imagina que você está assistindo o desenho e está mais ou menos na parte que acontece isso, descrevi. Quando eu falei que ela olha para mim e dá um sinal, menos, tipo, você já foi longe. Ela também sabia de cor. Aí eu falei, na parte que acontece isso, voltei bem no início, ela deu um sinal de joia. Ele falou, sei, então, daqui até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na sua avó. O menino abriu um sorriso, valeu, pai. Eu sabia que você ia dar um jeito de me explicar o tempo de um outro jeito. Eu olho, Dona Kelly sorrindo de volta, me olhando com cara de meu herói. E eu falei, meu Deus, arrumei tudo com todo mundo e ainda vou ter paz. Gente, não deu 10 minutos, ele só mudou a pergunta. Que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir um olho na estrada e o outro assistindo o desenho aqui numa tela paralela, em tempo real, para ir explicando que parte do desenho está para ele e calculando quanto tempo faltava. Eu lembro quando peguei um acesso secundário para entrar na cidade, saindo já da rodovia, ele já fazia um tempo que me perguntava, pai, e agora? Eu falei, agora a tela está preta, não está passando nada. Ele, ué, será que quebrou o videocassete? Videocassete, gente, estamos falando de um bom tempo atrás. Eu falei, não, acho que não quebrou não. Ele falou, mas o senhor disse que está passando nada. Na hora que eu olhei estava preta, mas agora está subindo as letrinhas brancas. Gente, quando eu falei, está subindo as letrinhas brancas, pensa na festa do menino. Eba, chegamos! Porque eram os últimos grãozinhos de areia daquela ampulheta da cabeça dele caindo.
O Espírito Santo falou comigo, você lembra do episódio? Eu falei, lembro. Aquilo foi inesquecível. E ele me disse, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Assim como você teve que entrar no mundinho dele, na cabeça dele, usar as figuras que ele tinha, porque não adiantava falar da sua linguagem, do seu conhecimento, que ele não acompanhava. Ele diz, é a mesma coisa que eu tenho que fazer com vocês. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, que para ele são loucura. Então Deus também precisa usar conosco figuras compreensíveis. A diferença, o Senhor falou comigo aquele dia, entre eu e você, ele diz é que você improvisou. Eu não tinha um plano, para mim foi um momento, foi um improviso. Mas Deus, o Deus onisciente, que conhece tudo, o Deus presciente, que conhece tudo de antemão, ele não improvisa nada. O tempo todo a Bíblia fala do seu plano, do seu propósito, do seu beneplácito, de tudo que ele planeja. Né? Deus não faz nada, absolutamente nada improvisado. Ou seja, quando Deus cria o homem para viver em família, isso é parte de algo intencional, de um propósito. Deus queria nos dar referências que ele pudesse usar. E porque Deus cria o homem para viver em família, para que o homem entenda algo que Deus já tinha antes da existência do homem. A segunda coisa que eu quero falar, a primeira foi que Deus se revela através de figuras familiares, mas a segunda é que antes de existir a família terrena, já existia a família celestial. Deus tem uma família. Efésios 2,19 diz assim, já não sois mais forasteiros, né, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus porque Deus tem uma família. Fomos recebidos nessa família, adotados nessa família. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A Bíblia não só diz que Deus tem uma família, mas parte da família está no céu, parte está na terra. Isso sempre fez com que imaginasse a família de Deus como um grande sobrado. Aquela criançada correndo, pulando no andar de baixo, nós os crentes aqui da terra. A criançada correndo, pulando, brincando no andar de cima, aqueles que já foram promovidos e transferidos lá para a glória. E eu imaginava a família de Deus assim, Deus esse paizão, aquele mundaréu de filho numa casa de 2 andares, do céu e da terra. Mas eu lembro que nessa ocasião, início de 2005, o Espírito Santo começou a falar no meu coração e disse, quando você começou a sua família? Eu falei para ele, dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, já devia ter passado das 9h30 da noite, quando eu fiz meus votos. Aí respondi para Deus bonito, se cumpriu a escritura que diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá sua mulher. Eu falei, nesse dia eu formei a minha família. O Espírito Santo perguntou, e os filhos? Eu falei, os filhos vieram depois. Os filhos são o aumento da família. Ele falou, você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram? Eu falei, não. Os filhos nasceram, foram concebidos porque eu formei uma família por meio do matrimônio. E quando eu respondi isso, ele disse, se você pensa isso sobre a sua família, por que é que você pensa diferente a respeito da minha? Porque para mim, Deus só passou a ter uma família quando criou o homem. A verdade é que antes de sermos criados, o mistério bíblico da Trindade, que nós mexemos aqui nos últimos meses, é o mais perfeito modelo de uma família. É a família que pré-existia nos céus antes da família terrena. E porque Deus já vivia em família, decidiu criar o homem para viver em família, de maneira a tentar comunicar valores que pudessem ser absorvidos por cada um de nós. Quando eu falo da família de Deus, alguns me olham com a cara que parece que a pergunta está estampada na testa. Primeira vez que eu vi isso, antes de começar a pregar essa mensagem, foi de um amigo que teve uma experiência impressionante com Deus. Ele vinha numa prática de oração intensa todos os dias, e num desses momentos ele teve uma experiência impactante, poderosa, sobrenatural. Tinha um histórico de muita dor no seu crescimento, nas suas experiências familiares, e o Espírito Santo começou a trazer cura, e algo que o Senhor falou para ele foi a respeito da família eterna, que a Trindade era uma família antes da existência do homem. A primeira pergunta dele, eu estou dizendo que esse foi o primeiro que eu ouvi tocar no assunto, mas ao longo dos anos, quando eu comecei a falar mais disso, eu vejo muita gente me perguntar a mesma coisa. Primeira pergunta dele, então peraí, se Deus é o Pai, e Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a mãe? As mulheres parecem gostar da ideia, os homens já ficam meio, tem cara de heresia, né? A verdade é que a Bíblia não se refere ao Espírito Santo dessa forma, então eu não me atrevo a fazê-lo.
Alguns estudiosos tentam defender que alguns substantivos ligados, né, à pessoa do Espírito Santo, percebi isso estudando bastante para esse assunto da Trindade que andamos falando aqui, muitas vezes aparecem conjugados, né, como estando no feminino, mas eu não entendo de linguística e não criaria nenhuma doutrina em cima de uma possibilidade de tradução. Portanto, eu me recuso a tentar avaliar a matriz de todas as famílias que existiam antes da nossa, a partir da perspectiva de uma réplica que é imperfeita e incompleta. Por que imperfeita e incompleta? Por exemplo, aqui nós temos distinção de gênero, mas Paulo escrevendo aos Gálatas diz que em Cristo, no plano espiritual, não tem homem nem mulher. Isso funciona aqui na terra, para fins de reprodução. Paulo não estava falando contra gênero, mas no plano espiritual não existe. Jesus, por exemplo, disse que no céu não se casa nem se dá em casamento. Então a advertência aos solteiros, quer casar, faça agora aqui na terra, não espere chegar no céu. E uma vez que não tem esse paralelo, eu não vou tentar comparar quem é o Espírito Santo na família de lá a partir das posições aqui. Mas se a gente fizer a análise inversa, em vez de tentarmos entender a de lá a partir daqui da terra e olharmos da celestial para a terrena, nós vamos perceber que a mãe acumula papéis e funções aqui na família terrena que são atribuídas ao Espírito Santo na família celestial. Por exemplo, quem é o responsável pela gestação da vida na família eterna, na Trindade? O Espírito Santo. Seja na criação de Gênesis, onde ele pairava sobre a face das águas. Alguns estudiosos associam o verbo pairar com chocar. Ou quando o Espírito Santo, né, é anunciado por Gabriel que envolveria Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe, ainda que a semente não seja dela. Quem é chamado de o Consolador na família celestial? O Espírito Santo. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei os filhos de vocês, os meus já choravam chamando a mãe. Mãe! E aliás, isso era algo que eu tinha dificuldade. Eu lembro de uma ocasião que o Israel tropeçou e caiu, fui acudir, o menino me deu um drible, correu para o colo da mãe que estava longe. Eu fiquei todo sentido, que nós os pais, às vezes, somos mais imaturos que os filhos. Falei para aquele, poxa, eu que vi, eu fui correr, como é que o menino me dribla e corre para o seu colo? E aquele que esse doce de pessoa que vocês conhecem, aquele dia foi bem sarcástica comigo, ela dizia, por que será? Como quem diz assim, vocês os pais parece que não entendem nada de consolo. E ela me fez lembrar, contando uma situação assim, em termos quase exagerados, porque eu fiz muita chacota disso depois, né, de um episódio. Ela falou, deixa eu refrescar sua memória. Um dia meu filho está pulando no sofá. E eu não sei você, mas eu sou parte de uma geração que não podia brincar no sofá. Cada geração tem seu protesto. Eu ouvi um cara mais velho que eu dizendo, eu sou a geração que não comeu peito de frango. Ele dizia, quando eu era criança, peito de frango era para os adultos. Quando eu fiquei adulto, peito de frango era das crianças. Eu já sou a geração que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava na casa não podia usar. E eu ficava dizendo para mim, quando crescer, tiver minha família, filho meu, fala o que quer no sofá. A gente faz umas promessas bestas. Agora está lá meu filho, pulando no sofá. Eu estou pensando quanto custou aquilo. Acomodado, olhando, mas pensando, deixa que pule, afinal de contas não podia. Mas daqui a pouco o Israel começa a pular de um sofá para o outro. Eu falei, campeão, pular no sofá, beleza. Se você estragar o sofá, não me importa. Mas se você ficar pulando de um para o outro, você vai cair. E eu não quero que você se estrague. Não, pai, não vou cair, filho. Aprenda a sabedoria milenar. Quem entende as coisas é o pai, não é o filho. Você acha que não, mas se você insistir, vai acontecer. Não vai, pai. Fui para o posto de observação. Alguns dizem que o pai fica gorando, não é verdade. Posto de observação. Meu pai dizia que na escola da vida o castigo vem antes da lição. Primeiro você apanha, depois aprende. Falei, vamos observar o aprendizado. E ele pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Num desses pulos, na hora da arrancada, ele escorrega o pé. O impulso não foi o suficiente. E ele foi só até a metade e caiu no vazio dos dois, blumba, no chão duro. Tinha um tapete que não era tão felpudo ou macio, deve ter ajudado alguma coisa. Mas na hora do blum, e o menino levanta chorando, a mãe, que estava bem mais longe, teletransportou. A hora que eu olho de como ela chegou aqui. Né? E ela que foi acudir, eu não tive nem tempo. E aí eu vou contar do jeito que eu esculhambava, né, aquele nos nossos momentos, que eu dizia, isso é muito para a cabeça de um pai.
né, a forma como a mãe decide consolar. Primeira pergunta da mãe para o filho: meu filho, o que é que aconteceu? Eu estou com vontade de dizer, todo mundo sabe que o menino caiu. Para que perguntar? Mas a mãe chega e deixa o filho dar a versão. Ele: eu caí. E minha vontade de dizer, nossa, achei que estava treinando para aprender a mergulhar na piscina. Aí a mãe pergunta: e machucou? O pai nessa hora, eu e a maioria do meu sindicato quer gritar. Não, está chorando de treino para ficar bom quando precisar. Mas eu estou ali, não peca, não peca, fica quieto, morda a sua língua. Eu estou fazendo cara de paisagem, dentro de mim o vulcão em erupção, do lado de fora está tudo quieto, tranquilo. Eu dizendo, segura campeão, segura. Aí, não bastasse isso tudo que já tinha gerado indignação suficiente, a mãe, que já perguntou o que aconteceu, ele caiu, né? E doeu e machucou, agora ela diz, deixa que mamãe dá um beijo e já sara. Aí eu quero gritar, tá trolando você, piá. Não é xilocaína, não é analgésico, não sara nada. Mas eu estou fica quieto. Mas está cada vez mais difícil ficar quieto. E aí o menino estende o braço e a mãe nem beijar direito, beija. Chega uns 2 centímetros perto. Sarou ele. Eu quero voar no pescoço dos dois. Aí a Kelly está me fazendo lembrar do episódio. Aí um outro dia, meu filho está lá brincando no sofá. E daqui a pouco resolveu pular de um sofá para o outro. Falei, bonitão, lembra da última vez? Não, pai, agora eu aprendi, não caiu mais, filho. Você acha que aprendeu? Sabedoria milenar, o pai está certo, você vai estar errado de novo. Não pula de um para o outro, não é seguro. Não vou cair, fui para o posto de observação. Daqui a pouco, gente, parecia a mesma coisa. Eu não sei se foi na ida ou na volta, como da outra vez. Não sei se foi o mesmo braço, mas no mesmo vão. Tipo o gol da Alemanha. Você fica olhando, é replay ou está acontecendo de novo? Para que mexer na ferida, né? Agora doeu. Então não sei se foi na ida ou na volta o mesmo braço, mas do mesmo jeito. Caiu, blum, levanta segurando o braço, chorando. Dessa vez, eu que estava mais perto, teletransportei. A hora que ele foi correr para um lado, cerquei, foi correr para o outro, cerquei. Tipo, hoje é nós. Aí agora é a hora da Kelly fazer chacota comigo e fazer todo o drama de como o pai consola. Primeira coisa que o pai fala para o filho, está chorando. Engole esse choro. Você é homem ou não é? Sou. Engole o choro. Sou. Aí eu olho para o menino. Pai que é pai, antes de consolar, dá sermão, gente. Eu não te falei que se você ficasse pulando, falou, engole o choro. Falou. Então bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, não tinha caído. E é a hora da gente rasgar o sermão. A Kelly me falou, meu amor, quando alguém está se afogando, é hora de dar sermão, porque não aprendeu a nadar, é hora de jogar boia. Eu falei, você falando assim não só faz todo sentido, mas faz me sentir um pouco idiota. E ela olha para mim e diz, e a princípio, o beijo não é para sarar o braço, é para sarar a alma da criança. Eu, bom. Parece que as mães são as profissionais do consolo. É uma dádiva de Deus. É parte de um papel que elas desempenham. O que eu e você precisamos entender? Que assim como há uma família terrena, há uma família celestial que antecede a nossa. E a boa notícia é que, embora a família terrena seja imperfeita, a família celestial não é imperfeita. Isso me leva ao meu terceiro e último tópico, aonde eu quero terminar. A imperfeição da família terrena acaba nos dando uma lente. E essa lente determina a forma e a maneira como nós enxergamos Deus. Se Deus quer usar uma figura familiar para que a gente o entenda, e Ele vai falar do amor de mãe, para quem não teve uma mãe tão boa, a pergunta é, nós vamos entender tão bem a expressão do amor? Não. Se Deus vai falar de como um pai se importa e cuida do filho, mas está falando isso para uma pessoa que não teve esse tipo de pai, a mensagem vai ser bem compreendida? Não. Porque a lente está gerando não uma visão correta, mas uma deformação, uma caricatura de quem Deus é. E eu comecei a entender isso porque logo nos primeiros anos do ministério pastoral, eu tive uma experiência que me fez prestar atenção e reparar nisso. Na época, eu pastoreava em Guarapuava,
E o templo da nossa igreja era o inverso desse aqui. Isso aqui é um retângulo na horizontal, lá era na vertical. Eu estava no momento de louvor e adoração na primeira fila e estava assim, aproveitando aquele momento em Deus, e veio algo forte no meu coração, do nada. Sai do seu lugar, vá dar um abraço no fulano de tal. Normalmente, pastor, pelo menos durante um tempo a gente consegue memorizar mais ou menos quem senta onde. Os crentes são criaturas com hábitos, a grande maioria. Aliás, tem uns que chegam e ficam incomodados, que alguém sentou no lugar dele, mesmo que não tenha nome, esse lugar é meu. Porque eu sempre sento nele. Quando Deus diz, não, abraço fulano, eu já olhei para o fundo. Como tivesse de costa aqui, olhando para aquele canto da esquerda. E conseguia vê-lo de longe, ele era maior do que eu. Pensei, está lá. Mas na minha cabeça está, será que é Deus mesmo trazendo isso ao coração? Será que é coisa da minha mente? Eu falei, Deus, é você, não é você? Eu falei, a igreja é sua, mas nós temos regras aqui embaixo. Tem hora de abraçar. Te abraço na chegada, abraço na saída. Quando muito, antigamente isso acontecia mais do que hoje, a gente tinha o que chamava um cântico de comunhão. Era uma mensagem dessa para cantar para os irmãos, a gente saía se cumprimentando, se abraçando, né? E falei, não é hora de abraçar. Pensei, não deve ser coisa de Deus nada. E volto a adorar. Enquanto eu estou ali na canção, de novo vem aquela coisa forte no coração. Sai do seu lugar, vá dar um abraço no fulano. Aí eu falo, Deus, se for o Senhor, vamos arrazoar junto? Eu falei, o Senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são um pouco ciumentas. Se eu for lá no fundo abraçar um só e mais ninguém, vai dar ruim. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono e eu tenho uns crentes bicudos aqui. Ele não veio abraçar. Eu pensei, isso não é coisa de Deus, isso é o maligno tentando trazer divisão na igreja. Eu falei, deixa esse negócio e volta a adorar. Vem a terceira vez, sai do seu lugar, vai dar um abraço em fulano. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que nós os homens não somos assim, criaturas tão dadas a afeto. Eu vou lá abraçá-lo sem motivo. O que esse cara vai pensar de mim? Mas não tinha desculpa que eu desse que acalmasse aquela insistência interior. Vai dar um abraço no fulano de tal. Chegou uma hora eu desisti. Falei, quer saber? Só tem um jeito de saber se Deus está nisso ou não. Se é o testemunho interior do Espírito Santo ou não. Saí do meu lugar e fui lá para o fundo. Quando eu chego, fui pelo canto do corredor, ele era assim o segundo perto do corredor. Parei perto dele, está todo mundo ainda cantando na adoração, mas a boca dele está um movimento diferente. Parecia que ele estava orando, falando e não cantando. Sabe tipo novela mexicana? Que o que você está ouvindo não bate com o movimento da boca? Estava um negócio parecido. E eu pensei, deve estar orando. De repente me pareceu que ele fez um amém, parou, eu falei, minha hora, cutuquei ele. No que ele abriu os olhos para ver quem estava cutucando e me viu, ele já levou um susto. E eu já fui me explicando. Falei, pode te parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali, dei um abraço apertado, gordo nele. Meu amigo, esse camarada maior que eu, mais velho do que eu, começou a chorar. Do choro ele foi evoluindo, né, para urrar, para gritar, babou tudo em mim. Não me largava, penso no abraço sem fim. O da parte dele, porque o meu terminava. Você já deu um abraço unilateral a alguém, você termina o abraço, vai largar, a pessoa não terminou. Você dá um segundo, termina o segundo, ele não solta. Dá um terceiro, eu não conseguia acompanhar o abraço dele. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta para evitar problema com os outros, agora está todo mundo em volta olhando os gritos, o urro e o choro dele. E eu fico assim, ó, é ele, tem nada a ver com isso. Pensa numa situação desconfortável. Se alguém me perguntasse, pastor, se eu sentiu algo sobrenatural acontecendo, nada. Eu achei muito esquisito. Mas quando ele finalmente se recompôs, eu não aguentei e fiz a pergunta. Falei, o que é que aconteceu? Ele disse, o senhor não faz ideia. Falei, é por isso que eu estou perguntando, criatura. Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu sempre tive dificuldade com a forma como vocês tratam Deus como Pai. Falei, não sei se eu estava ciente disso, não. Ele falou, pois é, o tempo todo vocês falam de Deus, é pai, é papai, é paizão, é paizinho. Ele falou, esse negócio me incomoda. Eu falei, você não teve pai? Porque essa é a típica reação de quem não teve. Ele falou, não, eu tive um pai. Meu pai botou comida na mesa, vestiu a gente, deu um teto sobre a cabeça, mas nem de longe ele foi essa figura carinhosa que vocês sugerem num pai. Ele disse, meu pai nunca me deu um abraço. Ele falou, o contato físico era as surras que variavam de injustas a abusivas. Ele disse, papai nunca fez um elogio para mim ou para os outros filhos. Era só amaldiçoando e xingando a gente o tempo todo. Ele diz, e toda vez que vocês falam de Deus como pai, eu não consigo evitar usar a lente do meu pai para olhar para Deus. E eu não quero olhar Deus dessa forma.
Ele disse, hoje eu estava aqui no meio do louvor e adoração, ele falou, pastor, eu estava longe, eu estava lá nas galáxias, eu estava curtindo o negócio. Até que o líder do louvor, no meio da canção, fala, sobe agora no colo do Pai. Ele falou, onde eu estava? Voltei na hora, foi um balde d'água fria, estragou tudo, acabou meu momento. Ele falou, eu vi pela minha reação que aquilo era algo sério dentro de mim. E ele falou, Deus, deve ter algo muito errado mesmo comigo, porque não é possível ter reações tão fortes. Ele falou, e eu comecei a orar aqui e dizer, Deus, se eu realmente preciso te entender como pai, eu quero entender o pai que o Senhor é, e não o pai que eu imagino pela experiência que eu tive. Então ele disse, se é tão importante que eu entenda o Senhor como pai, eu quero te pedir um sinal. Eu quero que o Senhor me dê o abraço de pai que eu nunca tive. Eu quero que o Senhor me dê algo que te faça olhar, não com a lente do meu pai, mas que faça com que eu te veja como um pai diferente. E ele começou a dizer, então vem me dar um abraço de pai. Eu te desafio a me dar um abraço de pai. No meio da oração, com toda a empolgação, ele parou e falou, não, estou pedindo muito. Ele diz, até evangelizar, que é algo tão importante, o Senhor terceirizou, delegou para a igreja. A gente faz no seu nome. Então ele falou, vou mudar minha oração. Se o Senhor enviar alguém aqui, que diga para mim que veio enviado, mandado pelo Senhor para me dar um abraço seu, eu aceito ele como um representante do seu abraço. A hora que ele terminou a oração, eu cutuco ele e digo, Deus me mandou para te dar um abraço. Eu falo, pastor, nem sei como o senhor chegou tão rápido. Eu, para ele, falei, você achou The Flash, rapaz? Eu saí lá da outra ponta. Ele falou, mas o senhor chegou na hora que eu terminei. Eu falei, você não sabe o trabalho que eu dei para Deus para vir. Como ele já sabia o que você ia orar, já sabia o trabalho que ia dar, ele começou antes, o preparo. Até eu chegar aqui foi outra novela, filho. Mas no momento que ele terminou a oração, eu estava do lado dele. Só que esse irmão não teve só o sinal que ele precisava. Na hora que eu dei o abraço, o Espírito Santo, Consolador, esse mesmo que está movendo nesse ambiente aqui. Eu sei que você sente que ele está movendo aqui. Meteu a mão lá dentro do peito desse cara e começou a puxar raízes. Isso foi definição dele. Falou, pastor, eu cresci na roça. O senhor sabe o que é tirar raiz, arrancar raiz? Eu falei, estou falando raiz de mato pequeno, não. Estou falando pelo menos de arbusto. Às vezes uma árvorezinha pequena, a gente já precisa de um trator. Ele falou, aquilo vai mexendo com todo o solo à volta. Ele falou, a sensação que eu tinha, que alguém puxava raízes que estavam espalhadas totalmente dentro de mim. Ele falou, eu chorei, urrei, gritei daquele jeito, porque doía no início. Doía demais, pastor. Mas ele falou, quando terminou esse negócio, eu penso no meu pai, não existe mais dor. Eu penso em Deus como pai, está totalmente desassociado da figura do meu pai. Algo aconteceu dentro de mim. Ele falou, pastor, foi um milagre, uma intervenção de Deus. E nessa hora eu estou empolgado olhando aquilo. Mas o que é que isso me fez perceber? Que a visão que eu e você temos de família, ela vai afetar a visão que eu e você temos de Deus. Uma pessoa que teve uma péssima experiência com paternidade vai ter dificuldade com a paternidade de Deus. E o que é que eu e você precisamos entender? Em primeiro lugar, que as limitações estão na família terrena, mas que na família celestial não há limitações, e que a família celestial quer preencher essas lacunas emocionais deixadas pela família terrena. Como sabemos disso? Salmo 68:5, Deus se revela como o pai dos órfãos. Está dizendo, você é órfão, cresceu sem pai, eu quero ser seu pai. Ele está dizendo, eu quero preencher essa lacuna, esse buraco emocional que você tem. Salmo 27:10, Davi diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe são os últimos a virar as costas para alguém, gente. Eu comecei meu ministério aos 15 anos de idade, evangelizando, e muitas vezes pregando em presídio, e às vezes você via uns camaradas que aos olhos da sociedade eram considerados verdadeiros monstros. A mãe ia visitar e chamava de meu nenê. Pai e mãe, principalmente a mãe, são os últimos a virar as costas. Quando Davi diz, ainda que pai e mãe desamparem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo, nessa família não existe abandono. Nessa família existe acolhimento que compensa o abandono da outra. Então, algo que eu e você precisamos de fato entender é a razão pela qual a família celestial quer preencher essas lacunas. Porque se não houver cura na lente que nós temos, nós não vamos desfrutar do relacionamento com Deus como deveríamos. Em todos os meus anos de ministério, 30 anos pregando, 28 de pastoreamento, vai completar agora em dezembro, eu sempre gostei de pregar sobre fé.
E muitas vezes quando estamos pregando aquelas mensagens de fé, que é para incendiar mesmo a turma, porque Deus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tem aqueles irmãos que estão te olhando com aquela cara, eu vou voar. Mas tem aqueles outros que estão olhando para você com a cara assim, sei. E você diz, como é que esse não se empolga? Eu comecei a descobrir com o tempo, principalmente acompanhando os que reagiam dessa forma, e o que eu vou falar agora é estatística, é pura estatística, que a grande maioria, praticamente absoluta desses, tinha uma única coisa em comum. De todas as igrejas que eu pastoreei, os que eu chamava os incrédulos crônicos, os que tinham dificuldade, eles tinham uma coisa em comum, experiências de abandono. Então você está lá dizendo, Deus prometeu, não vou te abandonar. E o cara inconsciente está pensando, meu pai também falava isso antes de virar as costas para a gente. Minha mãe também disse isso antes de virar as costas para a gente. E muitas vezes isso se torna uma lente, que na verdade confunde a revelação que eu e você deveríamos ter de Deus. Mas o inverso também é verdadeiro. Porque é que eu e você temos a responsabilidade de viver uma vida familiar correta. Eu entendi essas verdades quando meus filhos ainda eram pequenos. E eu cresci debaixo de um temor, de entender a minha responsabilidade de ser bom esposo e ser bom pai. Não era apenas para ter uma boa qualidade de vida emocional em casa, mas porque a lente que um dia meus filhos iriam olhar para Deus seria a paternidade que eu iria exercer sobre eles. E eu seria responsável pela forma como eles entenderiam ou não a Deus no futuro. Isso precisa trazer temor no nosso coração. Nós não podemos viver família de qualquer forma. Se nós temos um compromisso com continuidade geracional, nós precisamos entender o quanto vamos impactá-los. Então, se por um lado eu estou falando dos incrédulos crônicos, por outro nós precisamos entender que alguns não têm dificuldade nenhuma de crer, porque cresceram num ambiente onde não só nunca foram desamparados, mas promessas eram sustentadas. Um dia uma pessoa me perguntou, falou, pastor, o senhor conta cada experiência de fé dos seus filhos? Ele falou, o senhor acha que aqueles dois nasceram com o dom da fé? Eu falei, não. Eles foram muito expostos ao alimento da fé, que é a palavra. Cresceram num ambiente onde era natural ver resposta de oração. Mas se tem algo que meus filhos, embora conheçam as limitações do pai, algo que eles não podem falar, é de promessas que não são cumpridas. Talvez o versículo que eles mais me ouviram repetir na vida não foi João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, foi o Salmo 24. Aquele que jura, isso também está no Salmo 15, se não me engano, aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, está falado, falou, tem que cumprir, falou, não tem volta. Então sabia que se o pai fizer uma promessa, está falado e ponto final. Quando morávamos em Irati, estávamos na fase de implantação da comunidade Alcance lá, que foi a primeira. Eu tinha vindo para cá em Curitiba o fim de semana, eu estava aqui, não me lembro se eu vim na quinta ou sexta noite, acho que era na quinta-feira já. E eu estava aqui até o domingo de manhã. Nosso culto lá era domingo à noite. Eu depois do almoço voltaria. O culto tinha terminado na igreja, ainda não tinha ido almoçar. O celular toca. Israel devia ter 6 para 7 anos de idade na época. E ele, ô pai, que saudade de você. Eu falei, saudade de você também, filho. Mas de repente ele muda o assunto, diz, mas não liguei para falar da saudade. Eu falei, não, você ligou para falar do quê? Ele falou, pai, liguei para dizer que eu tenho muito orgulho de você. Do homem de Deus que você é. Você é tipo o apóstolo Paulo. Você viaja para abençoar as pessoas, pregar a palavra. Eu na hora já sabia que tinha o dedo da mãe por trás, ministrando ele na minha ausência. Mas ele começa uma conversa que não parece conversa de criança. E à medida que ele vai falando aquilo, reconhecendo que para mim era muito difícil, né? Eu por 17 anos, eu passei em média 3 dias por semana fora, longe deles. Quando ele vai falando aquilo começou a me emocionar. Eu estou me segurando para não chorar enquanto falo com ele. E quando eu estou assim, no auge, entregue, quebrantado, ele termina a ligação dizendo, só não esquece meu presente. Ele diz que nessa época fez isso sem nenhuma segunda intenção. Mas eu emocionado, quebrantado, falei, o que é que você quer? Ele, estou podendo escolher? Nós estávamos vivendo um período de muita renúncia, né? Em termos de padrão de vida, vida financeira. Eu fui plantar a igreja, não tinha salário, levei mais 6 famílias comigo, corri que nem um louco para movimentar e girar aquela roda. E meu filho tinha pedido um negócio uns 2, 3 meses antes. Eu falei, filho, mas não tem perspectiva nem a longo prazo de papai poder dar um presente desse para você, sem chance. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. Nesse dia que ele falou, estou podendo escolher, eu emocionado não pensei, falei, o que você quiser. Quando falei o que você quiser, ele falou, se é o que eu quiser. Ele reativou
o pedido de 2, 3 meses antes. Quando ele falou aquilo, que eu me toquei, que eu tinha dado um cheque em branco assinado para ele. E eu pensei, agora eu vou me lascar, mas não posso voltar atrás. Vendo um rim da mãe dele, mas brincadeira. Eu falei, eu vou dar um jeito e eu vou resolver isso. Então no telefone eu falei, é seu. Gente, quando eu falei é seu, acabou a conversa. Eu só ouço o barulho do telefone, o final do telefone fixo da época, caindo no chão. Os gritos, berro dele para a mãe. Ganhei, 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 ganhei meu brinquedo. Eu pensei, eu ainda vou no shopping. Eu vou almoçar. Depois de pegar o brinquedo, eu tenho mais 2 horas de viagem. Mas porque eu falei, é seu, ele já ganhou. Por que ele está comemorando? Porque ele sabia que se o pai falou, está falado. Quem cresce com essa lente, você acha que tem dificuldade de entender que quando o Pai Celestial, que é melhor que o Pai Terreno falou, que não vai estar falado? Então nós precisamos entender que essa lente, que muitas vezes vem deformada por causa de experiências negativas, precisa de ajuste. E é quase impossível não ter experiência negativa, porque todos somos imperfeitos. Eu fico assim muito incomodado com uma das linhas de psicologia moderna, que coloca sobre os pais um peso de culpa dos problemas dos filhos que me deixa revoltado. Porque essa não é a ótica bíblica. O livro de Hebreus diz, nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Acertaram? Não. Isso não significa má intenção. Muitos deles não tinham condições socioeconômicas como que nós temos, de estudo, de informação. Esse tipo de conversa que nós temos hoje dentro de um culto, dentro da igreja, quando era criança não se falava nada disso. Eu sempre considerei meu pai um gênio, um estudioso assim, acima da curva. Esse gênio que lia de tudo, era muito bem informado. Você sabe qual foi a educação sexual que ele deu para mim e para meus 2 irmãos? Eu sou do meio de 3 homens. Um dia ele chegou em casa e falou, filho meu que embarrigar a menina antes do casamento não é mais meu filho. Nem explicou como embarrigava. Porque não existia diálogo. Por quê? Não havia referência. Eu lembro de uma fase na adolescência que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, pré-adolescência acho que eu estava. Eu falei, por que o pai não ama a gente? Ela falou, você está louco? Por que você está falando isso? Eu falei, mãe, o pai além de crente é pastor. A gente abraçava meu pai. Então, desde que eu me lembro da fase mais crescida, a gente abraçava meu pai, ele ficava duro, que nem um cabo de vassoura, ele não conseguia interagir. Eu dizia, meus amigos têm uns pais que além de não ser crentes, são bandidos. Um abraço e beija eles. Como é que a senhora explica o homem de Deus aí que não faz isso? Minha mãe falou, filho, seu pai não teve referência nenhuma. Foi nessa conversa que pela primeira vez ela falou do que meu pai não falava. Que meu avô tinha suicidado, que ele cresceu num lar disfuncional. Ela falou, seu pai não teve nada disso. Ele não tem referência nenhuma de como fazer. Mas minha mãe falou assim, mamãe, abraço e beijo a vocês todo dia, mas tem dia que eu não lembro de orar por vocês. Ela falou, mas não tem um dia da vida de vocês que seu pai não ore por vocês. Ele carrega um peso, um zelo por vocês, que vocês não têm ideia. Ele muitas vezes, quando vocês estão dormindo, ele vai impor as mãos, ele ora por vocês. Ele só tem dificuldade por aquilo que ele não teve. E minha mãe foi usada por Deus para virar uma chave na minha cabeça. Eu pensei, pois se o velho não teve, vai ter agora. Gostando ou não, vai ter uma overdose de abraço. Sabe, o próprio Jesus, quando diz na cruz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele nos mostra que uma das melhores coisas é tratar o ofensor como vítima. É enxergar a ignorância e a limitação dessa pessoa e ter compaixão dela por isso. E eu ficava pensando, coitado de meu pai, eu estou aqui reclamando quando eu tenho tudo o que ele não teve. Nossos pais nos corrigiam, nos instruíram, nos ensinaram, conforme melhor lhes parecia. Isso não avaliza os seus erros, mas precisa gerar um desconto. Meu pai dizia uma coisa, que quanto mais velho eu fico, mais sentido faz. Um dia você vai me entender. É quando você vira e passa para estar do outro lado, que de repente você diz, com a medida que você mede, você vai ser medido. Gente, eu lembro de uma fase da infância que eu apanhava todo dia, todo dia. Eu não sei dizer quantas vezes eu apanhei. Talvez não virou a casa do milhar, mas foram muitas centenas no mínimo. E nenhuma dessas centenas de surras, ou seja lá quanto for, me incomoda. Mas existia uma que me incomodava por muito tempo. Foi uma que eu apanhei sem merecer. E essa eu lembrava.
Meu irmão aprontou alguma coisa, o Paulo, mais novo, minha mãe foi para cima dele, ele foi o Luciano. Ela veio para cima de mim. Eu falei, pera, do que eu vou apanhar? Ela dizia, você sabe. Eu disse, não sei. O problema é que outras vezes que eu sabia, mentia que não sabia, agora ela não me levou a sério. E ela começou a me bater, eu dizia, não sei pelo que eu estou apanhando. Então primeiro você apanha, depois você descobre. Aí eu estou lá apanhando, meu irmão arrependido entra e fala, não mãe, eu menti, não fui ele, fui eu. Minha mãe ficou desacossoada, só me largou, foi saindo. Eu falei, e ele? Ela falou, depois eu resolvo com ele. Eu falei, e eu que apanhei à toa? Minha mãe falou assim, a próxima que aprontar está apanhado. Alguém aqui já apanhou a crédito? Eu apanhei. E gente, pensa em indignação dentro de mim. Quem que apanha sem merecer? Eu fui lá e gastei. Gastei uma das boas. Eu falei, já está apanhado, só não vai fazer nada. Eu ficava pensando isso. Que pai que bate no filho sem ter feito nada. Mas mesmo pensando nisso tudo, eu uma vez disciplinei meu filho por algo que ele não fez. E o pior, ele ficava me dizendo que não fez. Todos os amigos dizendo que sim. Eu falei, vai apanhar dobrado que está mentindo. Ele falou, pai, eu não sei porque eles estão falando isso. Mas eu não fiz. Eu falei, filho, todo mundo ia mentir. Ele falou, não sei porque eles estão fazendo. Eu te prometo que eu não fiz. Eu falei, você sabe que o réu confesso, delação premiada, valia muito em casa. Da própria pessoa e dos outros, dos irmãos. E eu disciplinei ele o dobro, porque supostamente estava mentindo. Quando saímos do banheiro, aquele mundaréu de crianças, os filhos dos outros pastores, tudo de cabeça baixa, a gente mentiu. Eu queria dar nos filhos de todo mundo, não podia. E na hora eu me lembrando do quanto julguei minha mãe. Eu lembro que eu chorei na frente do meu filho. Dizia, meu filho, me perdoa. Ele falou, claro que eu te perdoo, pai, mas eu queria que você tivesse acreditado em mim. E aí? E tudo aquilo que você lançou quando era vítima, agora você perde completamente a rigidez. Porque do outro lado, precisa ter um pouquinho de tato e compreensão. Por que eu estou dizendo isso? Gente, o mesmo Deus que quer preencher as lacunas familiares, Ele quer mudar nossa ótica. Ele quer nos levar a um lugar de tolerância, de compaixão, de perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Algo que Deus me falou e eu termino com isso aqui agora. Quando me fez entender essas verdades, Ele disse, eu não quero que você pregue só restauração familiar. Eu quero que você pregue a restauração da visão familiar. Eu falei para Deus, qual a diferença? Ele disse que restauração familiar não se aplica sempre. Restauração da visão familiar se aplica sempre. Eu falei, como que não se aplica sempre? Mas se você pensar que teve problemas sérios com o pai e a mãe, e eles já morreram, você pode até viver perdão, cura em relação ao que teve. Mas o relacionamento não volta. Eles já foram. Não vai mais ter relacionamento. Acabou. Alguém se converteu no terceiro ou quarto casamento. Não tem como restaurar tudo que teve antes. Acabou. Mas a visão familiar sempre pode ser restaurada. Então mesmo se meus pais já partiram e eu não posso consertar o relacionamento, eu posso mudar a visão que foi gerada por um relacionamento errado. E se eu me convertir depois de vários casamentos, eu posso mudar a visão a respeito de matrimônio, para não apenas entender melhor o reino, como poder ajudar os filhos. E não há nada que eu e você precisemos tanto para mudar a visão familiar, como a palavra de Deus. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas além dessa visão, e a razão pela qual nós vamos gastar aqui essa temática e esse tempo falando, é para te ajudar a mudar a sua visão familiar. Durante todo o mês de outubro e entrando aí em novembro. Mas algo que você precisa estar aberto, não só hoje, mas a partir de hoje, é que Deus te permita fazer com que você revisite alguns episódios da sua história, para talvez liberar perdão, ou pedir perdão por algo que você tenha feito. Talvez você seja vítima, talvez você seja ofensor. Talvez você seja um filho abandonado que tem que perdoar o pai ou a mãe que abandonaram. Talvez você seja o pai ou a mãe que abandonou e precisa pedir perdão. Tem muita gente que se converte, sabe que é uma nova criatura, mas gerou filhos fora do casamento e nunca se importou com eles. Em algum momento tem que haver conserto. Precisa haver humilhação, precisa haver arrependimento, precisa haver pedido de perdão, precisa haver um testemunho. Eu não sabia, eu vivia na ignorância.
hoje eu não agiria dessa forma, eu não teria feito o que eu fiz. Tem muita coisa que precisa ser consertada, e eu creio que nesse tempo nós não vamos ter só ensino, nós vamos ter um vento profético soprando para trazer restauração na casa, para trazer restauração na sua vida. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Meu Deus, a Tua palavra foi anunciada, mas nós precisamos daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, para que não seja só um discurso. E oro que não só aqui e agora, mas a partir de agora, que o Senhor possa trazer, ó Deus, experiências de restauração e de cura, não só na visão familiar, mas nas emoções. Pai, nós oramos que as lacunas emocionais possam ser preenchidas, que feridas sejam saradas. Tua palavra diz no Salmo 147:3, que o Senhor cura os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. O Senhor também prometeu por boca do profeta Malaquias que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós oramos por dias de restauração familiar. Oramos também por restauração no nível de relacionamento conjugal. Oramos pela restauração da visão familiar. Estende a Tua mão. Derrama a Tua graça sobre os meus irmãos e irmãs. E ajuda-nos a avançar no entendimento de que a família não é importante apenas para nós, é importante para o Senhor. E é importante não apenas porque é uma instituição sua que o Senhor quer defender, mas porque é um sistema de valores que o Senhor estabeleceu e usa a fim de se revelar. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a entrar nesse lugar de entendimento e cooperação com o Senhor, para que a visão familiar seja cultivada de forma correta em nós, em especial na vida de nossos filhos, nossos netos, nas próximas gerações. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.